Preste atenção numa coisa. Dormir é algo necessário para o corpo humano, sim ou não? Extremamente necessário. Eu tenho um problema terrível em dormir. Minha esposa sabe disso. Talvez se ela tivesse que colocar um dos meus maiores defeitos, eu arriscaria, eu acho que um dedo, que ela ia dizer isso. Ele não tem hora para dormir. Vai morrer logo. Por quê? Porque de fato a gente precisa dormir, né, Osamar? Diácono Osamar. A gente precisa dormir para descansar. Para vocês terem uma ideia, você vai para uma academia, fazer exercícios físicos, precisa se alimentar bem, você pode usar até o suplemento que for. Se você não dormir, seu corpo não vai liberar alguma substância necessária para que haja crescimento muscular. Então, o sono literal, ele é uma bênção de Deus, porque o corpo se reorganiza totalmente quando nós estamos dormindo. Então, algumas pessoas se adaptam e conseguem dormir 4, 5 horas por noite. Outras não. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente vai fazer um paralelo aqui, tá? O sono literal, ele é necessário e faz bem. Agora, dormir demais também não, né? Não pode ser igual o gato Garfield, que tem até uma cena do desenho lá, que o gato dormiu ali no chão, no travesseiro, e aí ele se levanta e diz assim: agora eu vou dormir o resto do sono na cama, o resto do dia na cama. A gente também não pode dormir demais. Há estudos que dizem que no final da sua vida você terá dormido 30% dela, pelas horas que você dorme. Então, se você dormir demais, é capaz que você passe metade da sua vida dormindo no final das contas. Mas o necessário, né, que falam entre 6 horas de sono, 6, 7 horas, no máximo 8, alguma coisa assim. Mas e no lado espiritual? Meu amigo, minha amiga visitante, meu irmão, no lado espiritual, a Bíblia fala que o sono espiritual, ele é um desastre na vida das pessoas. E a Bíblia relata que o sono espiritual, ele é como quem precisa ser despertado, ele é como alguém que está vivendo num necrotério, no IML, ao lado de mortos. E ele precisa ser despertado. Ninguém pode dormir espiritualmente. E se a gente for fazer aqui alguns paralelos, a gente vai ver na Bíblia pessoas que dormiram literalmente e se deram muito mal. Sansão dormiu ao lado de Dalila, acordou sem os cabelos, sem a força. Foi um desastre. O jovenzinho ouvia Paulo pregar e dormiu e caiu, quebrou o pescoço. E tem relatos de pessoas que tem um Esfibosete, dormiu e foi morto por 2 de seus empregados. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado com a hora que vai dormir. Não é à toa que a Bíblia diz assim: vigiai, vigiai. Quando a gente olha para o texto bíblico que Paulo diz assim: desperta tu que dormes. A Bíblia fala também comparando a morte a um sono, mas a gente não está falando disso. A gente não está falando desse sono espiritual. Ou quando Jesus olhava para aquela família chorando, com aquela jovem que havia morrido, e Jesus diz assim: não chore porque ela está apenas dormindo. Então é verdade que a Bíblia também associa a esse fechar de olhos, como diz também o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a respeito dos que dormem no Senhor. Existe essa expressão, mas a palavra nessa noite não é esse sono, esse descanso, essa metáfora da morte como um sono, e também não é o sono literal, é o sono que vem das hostes infernais para nos fazer parar. E eu pergunto, quem de nós nunca usou um despertador aqui? Todos nós já usamos despertador para alguma coisa. O que serve o despertador? Para 2 coisas, pelo menos: para acordar ou para trazer um lembrete. Então eu digo para você aqui, em nome de Jesus, olha, o problema maior não é dormir ou estar numa condição de sonolência espiritual, desapercebido. O problema maior é ignorar que você precisa acordar. Então nessa noite nós precisamos, diante de Deus,
Nós temos inúmeros problemas e defeitos para celebrar a presença de Jesus com alegria, para celebrar a presença de Jesus apesar dos problemas. A gente tem extrema dificuldade muitas vezes de cultuar. Talvez você esteja aqui com muita dificuldade ainda de se concentrar, de ouvir Deus. Então essa noite é uma noite para a gente reconhecer que precisamos acordar. De quê, pastor? Pelo menos de 3 coisas aqui, rapidamente, que a gente vai tentar colocar para você. Coisas que podem acontecer, que aconteceram, e pode estar acontecendo na minha e na sua vida. Então, mas desde já entenda, o problema não é estar dormindo espiritualmente, não é o problema maior. Porque é inevitável que em algum momento da nossa vida a gente não entre em alguma situação que pareça ali um sono espiritual. Mas o problema maior é quando a gente não consegue reagir. O despertador ele serve para avisar, é hora de acordar, ou é hora de fazer isso, é hora de tomar água, é hora de tomar o remédio, buscar a criança na escola. A Bíblia ela é o nosso despertador. Quando a gente abre a palavra, ela está nos alertando de uma sociedade que caminha a passos largos para o inferno. A Bíblia, ontem nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, esse é um grande alerta dos tempos do fim. Eu queria que pudesse colocar aí, Maria de Fátima, por favor, o mesmo texto que a gente leu ontem, capítulo 3 de 2 Timóteo. A Bíblia ela é o despertador, ela é esse alerta, ela é luz para o nosso caminho. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, esse é um sinal, é um alerta que a Bíblia nos dá, e eu quero deixar isso aqui registrado para você que veio hoje, não veio ontem, para você também receber essa palavra, que é o final dos tempos, está relatado aqui, nesse que é o livro mais atual que o Jornal de Amanhã. Amém? Olha o que está escrito: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ou, em algumas versões, tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Porque os homens serão egoístas. Os homens, e homens aqui não é o gênero masculino, mas é a humanidade, tá? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Esse é o retrato da nossa sociedade. É um alerta. E ele diz mais: eles serão sem amor pela família. Hoje a gente vê uma mídia chamada Rede Globo destruindo totalmente os valores das famílias há mais de 30 anos. E é cada vez mais ganhando audiência. Mas isso não é só aqui no Brasil. Isso é ao redor do mundo. É uma profecia geral. Eles são irreconciliáveis. Você já precisou aconselhar alguém e dizer assim: mas rapaz, fulano é muito ruim, porque tanto que dá conselho, mas é orgulhoso. Esse é um sinal do fim dos tempos. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, e vai mais, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. A Bíblia é esse alerta, ela está mandando a gente despertar. Essa é a sociedade que a gente vive. E você diz assim: a Bíblia se cumpre, pastor. É verdade, a gente está vivendo dias em que exatamente tem acontecido assim. Eu preciso amar a Bíblia, eu preciso me apegar à palavra do Senhor. Mas há um sono espiritual que nos arranca o desejo de ler a palavra, que nos arranca o desejo de orar, de meditar, e que nos tira completamente essa percepção de que estamos nos dias finais. Sabe qual é o sono? O sono do desânimo. Esse é um sono muito comum nos nossos dias. Talvez você esteja desanimado. Se você está desanimado, alguma coisa gerou esse fator de desânimo. Eu quero que você abra a Bíblia lá em 1 Reis, no Antigo Testamento, porque houve um grande homem de Deus, um profeta do Senhor, chamado Elias. Em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1, a gente lê o relato de que Elias ele tinha acabado de vivenciar uma das mais incríveis, um dos mais incríveis feitos, milagres de Deus no Antigo Testamento, que foi quando ele tinha a missão de, diante de centenas de profetas de Baal. Baal era o Deus adorado ali dos povos inimigos do povo de Deus. E ali no meio daquela multidão de profetas, ele precisava dizer assim: só Deus é Deus, só Yahvé é Deus,
só existe um Deus, Baal não é Deus. E aqueles profetas começaram a caluniar Elias, e Elias disse, então vamos fazer um desafio, vamos armar um altar, e o Deus que responder, esse é o Deus que existe, esse é o Deus real. E os profetas de Baal armaram ali o altar, prepararam o altar, e eles começaram a clamar por Baal, para que descesse fogo do céu, porque o desafio era o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro que existe. E Elias então vivenciou aquele momento triunfante na sua vida, porque você imagina que eles ficaram clamando, os profetas de Baal clamaram, se cortaram, e Baal não respondeu. Deus não permitiu, escute bem, porque se o diabo quisesse, escute bem, se o diabo quisesse, ele, Satanás, faria aquele altar pegar fogo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no final dos dias, o anticristo fará obras tão miraculosas que, se possível fosse, enganariam até aqueles que já são salvos. Então o diabo, ele é capaz de fazer sinais e prodígios também. Mas naquele momento Deus fechou a autoridade do diabo, e o diabo não pôde fazer nada, e absolutamente nada. Então quando Elias ergueu as mãos para o céu e orou clamando que Deus respondesse, o fogo desceu e consumiu. E diz mais, diz que Elias ainda disse assim, olha, eu vou orar agora a Deus, mas eu quero que vocês molhem esse altar, quero que vocês encharquem o que tiver ao redor. Então Elias, um homem de fé, um homem com convicção de que Deus era com ele, e ele estava ali, clamou, o fogo desceu, consumiu de uma vez só aquele altar. Então o que Elias achava? Qual foi o ponto da frustração de Elias? Ele achava assim, agora o povo de Israel vai parar de adorar o Deus Baal, agora Acabe vai se voltar às origens da fé dele, porque ele é um hebreu, agora essa Jezabel vai se converter. Mas o que foi que aconteceu? O contrário. Sabe o que foi que aconteceu? Isso aí. Acabe contou para Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como ele havia matado todos aqueles profetas à espada, que a gente não vai nem contar aqui a história toda. Mas o que é que acontece? Jezabel mandou um mensageiro para Elias, e o mensageiro diria assim, que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Esse foi o recado que Jezabel mandou para Elias. Qual foi a reação de Elias? Nós estamos falando do sono, do desânimo. Sempre é um fator que vai te fazer desanimar. Às vezes são fatores internos, são fatores às vezes externos. Mas o problema não é sentir o desânimo, o impacto do desânimo. O problema é você não dar a hora para o desânimo ir embora. Isso depende de uma postura sua, de uma atitude sua. Guarda a mágoa quem quer guardar. A tristeza vem, machuca. Mas até que ponto você vai permitir, e até que áreas você vai permitir que ela vá continuar machucando? Até você tomar uma postura, uma atitude. O que foi que aconteceu? Aquele homem tão entusiasmado, que viveu tão grande prodígio com Deus, ele teve medo. Ele teve medo, porque era um homem igual a mim e a você. O apóstolo Tiago vai dizer assim, Elias era um homem igual a nós. No entanto, ele orou, e por 3 anos não choveu. E depois ele ora, e Deus manda chuva. A Bíblia deixa claro que os homens, graças a Deus e à soberania de Deus, que é o autor da Bíblia, que se o homem fosse o autor da Bíblia, o homem esconderia todas as falhas que estão aqui nos homens e nas mulheres de Deus que passaram pelas páginas da Bíblia. Na Bíblia Deus usa homens falhos, homens que tiveram medo, mas homens com o coração quebrantado. Deus sabe como se encontra o seu coração nessa noite, mas Ele quer te tirar desse lugar. Assim como Ele fez com Elias. Elias teve medo e fugiu, para quê? Elias fugiu para quê, gente? Elias fugiu para salvar a vida. Mas uma coisa que o desânimo faz, ele deixa a gente perturbado. O desânimo deixa a gente perturbado, desnorteado. Porque se vocês observarem aqui, ele foge para salvar a vida dele.
Mas olha o que acontece no verso 4. Ele entra no deserto, ele caminha um dia de deserto. Ele chega a um pé de giesta, ele senta-se debaixo dele e ele ora pedindo para morrer. Como assim? Ele foge de Jezabel. Primeiro porque a gente nós imaginamos, quando a gente lê a história de alguém que vivenciou tão grande milagre, a gente imagina assim, como que ele pôde fugir? Se ele orou, desceu o fogo do céu, se Deus era com ele, por que ele não encarou Jezabel e disse, vai Jezabel, faz aqui agora. Se Deus é contigo, ele vai te autorizar a me matar. Ele não foi, ele não desafiou, ele foge com medo, ele não queria morrer. Mas caminhando um dia no deserto, não sei o que se passou na cabeça de Elias, ele sentiu profunda opressão, profunda depressão, profunda angústia. Ele se desanimou na sua alma e ele pediu a morte. Ele pediu para morrer. E a gente está no mês, setembro, é um mês que faz alusão à vida, e a gente sabe que a Bíblia, ela é pró-vida. A Bíblia, ela é contra aborto, ela é contra você matar alguém. A Bíblia é a favor da vida, porque Deus é a favor da vida. E Elias, ele pediu para morrer. Olha o que ele diz para Deus: já tive o bastante. Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. A frustração de Elias, eu vou explicar para você qual era. Ele achava que somente ele, igual como foi dito aqui nessa peça teatral, ele achava que somente ele estava no foco. Ele achava que não haviam outros como ele. E isso entristeceu a alma, porque o milagre que Deus fez não converteu o coração de Jezabel, não converteu o coração de Acabe, não converteu o coração daqueles profetas pagãos. E Elias achou também que o povo estava na mesma direção. E isso frustrou o coração de Elias a ponto de ele entrar num profundo, num intenso desânimo. Mas é como eu estou lhe dizendo, o desânimo, ele tem essa capacidade de nos deixar atordoado. O cara saiu com medo de morrer, entrou no deserto e pediu para morrer. Então você está desanimado. Eu digo uma coisa para você: não tome decisões em meio ao profundo desânimo. Pessoas que tomam decisão em meio a um profundo desânimo, muitas vezes tiram a própria vida. Muitas vezes não tiram a vida dele nem de ninguém, mas cometem atitudes que enterram seus dons, seus talentos, se sentem incapazes, inferiores. Nós erguemos nessa noite um clamor para que Deus nos tire do desânimo da alma que você está. Numa estação de desânimo, nós não temos vontade de abrir a Bíblia. Numa estação de desânimo, nós não temos vontade de orar, de falar com Deus. Só que uma coisa que o desânimo faz é que ele não vem de uma hora para outra, pay-buff, como diz a história. Ele é progressivo. Quando alguma coisa te deixa desanimado, você veja que Elias, ele saiu e não queria morrer. Ele saiu meio chateado, meio frustrado, mas naquela caminhada e naquele percurso do deserto, e desertos representam na nossa vida situações em que parece que Deus não está perto. E enquanto ele caminhava no deserto, a situação se agravou. Então, se algum fator está te desanimando, você precisa reagir o quanto antes. Senão, o diabo vai dizer: atingir aqui, vou atingir agora aqui, vou atingir agora aqui. E como uma almofada que a gente vai alfinetando em vários lugares, assim o diabo vai fazendo com a gente, vai usando pessoas para nos magoar, para nos machucar. E muitas vezes, muitas das nossas provações e lutas são permissão de Deus. E Deus espera que a gente reaja. Porque assim como Deus colocou a vida de Jó diante de Satanás e disse: vai lá, possa ser que Deus também permita que coisas aconteçam na minha e na sua vida para a gente reagir. Então reaja. De que forma? Aguenta aí que a gente vai dar uma receita só no final. Como reagir? Mas primeiro, para a gente entender assim, esse desânimo, ele também é um sono. Então, se você está desanimado, reaja. E eu vou falar aqui no final como que a gente pode reagir, tá? A situação de Elias, para terminar a história, para não ficar nesse mistério, né? Para quem não sabe, Elias teve uma conversa profunda com Deus, e Deus mostrou a ele que ele precisava retornar, como nós louvamos,
Quem mandou você jogar a rede? Deus fez assim: Elias, você vai voltar. Seu trabalho não terminou. Eu ainda vou te usar. E Deus foi lá na frustração de Elias e mostrou que havia outros que precisavam dele. Quando a gente busca a Deus em sinceridade de coração, Deus responde na nossa dor. Muitas vezes não como a gente quer, mas nos dando o direcionamento. Por quê? Porque uma coisa que acontece com quem dorme é que quem dorme espiritualmente, ele perde. Liga o outro, tá? De enxergar as bênçãos de Deus. Dormir espiritualmente é perder o direcionamento. Porque, você para de ler a Bíblia. E a Bíblia diz assim: ela é luz para o caminho, ela é espada que se posiciona. Então, quando você dorme espiritualmente, você não enxerga. Bota baixar mais um pouquinho e tirar o terceiro verde aí, por favor. Mas tem um outro texto bíblico que eu quero ler com vocês, muito conhecido demais. Abra a Bíblia lá em Jonas, no capítulo 1, o profeta Jonas. Jonas, ele também dormiu, mas o sono de Jonas não foi desânimo. O sono de Jonas foi uma coisa chamada desobediência. O sono de Elias foi desânimo, que pode ser o meu, pode ser o seu, o terceiro verde, só tirar um pouco isso aí. O sono de Elias foi desânimo, que pode ser o meu, que pode ser o seu, e que Deus vai te tirar desse desânimo hoje, em nome de Jesus, porque hoje nós queremos despertar do sono. Como orou aqui na interpretação da peça Janaína, Deus nos visita com despertamento. Mas olha, gente, não é um passe de mágica. Não espere ter vontade de ler a Bíblia para ler a Bíblia, porque você está dormindo. É como alguém que está doente e precisa se alimentar, mas está sem fome. Mas o médico vai dizer assim: tem que botar comida na boca desse abençoado. Não consegue comer, mete na veia com soro. Ou seja, seu corpo vai começar a entender os mecanismos da mudança quando você começar a reagir. Assim é a sua alma. Você não precisa esperar a vontade de ler a Bíblia para ler, você precisa reagir. Mas talvez você enfrenta hoje um sono mais parecido com o que Jonas viveu. Você está em desobediência. O sono da desobediência, ele acontece no mundo aí fora, que está cercado de trevas, onde a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Então há um estado de desobediência terrível no mundo, onde um pai coloca uma filha para dançar uma música sexualmente pornográfica, e ele está ali achando que aquilo é uma coisa extremamente normal, como fez aquele cantor, que agora esqueci o nome dele aí, Wesley Safadão, e está tudo de boa na cabeça dele, porque é um mundo cego. Mas nós cristãos que já conhecemos a verdade, também podemos entrar no sono da desobediência, porque Jonas conhecia a verdade. Jonas só desobedeceu a Deus. Capítulo 1, está escrito que Jonas, os primeiros versículos do capítulo 1, pode colocar, Jonas, ele recebe um direcionamento de Deus, que era para ele pregar para Nínive. E Jonas, ele vai descaradamente chegar e dizer: eu não vou para Nínive, porque eu acho que Deus se equivocou, eu acho que não é bem assim, eu não vou pregar em Nínive. E ele vai para um outro lugar, pode passar aí, não está lá não, Jonas 1, e ele vai para Tarsis, e ali, naquele navio, no trajeto até lá, ele dorme. E enquanto Jonas dormiu, o sono da desobediência, o mar se agitou. As ondas começaram a entrar no navio. O navio começa a dar sinais de que vai naufragar. Os marinheiros ficam desesperados, porque conheciam aquela rota, conheciam o tempo, e diziam assim: não estava escrito que isso aqui ia ficar desse jeito. Alguma coisa está errado. Alguém aqui está em pecado, está em desobediência aos deuses, alguma coisa está acontecendo. Chama todo mundo, porque isso aqui é sobrenatural. O próprio mundo teve uma visão espiritual, que Jonas estava lá dormindo de boa, lá no porão do navio. Ele é chamado, e ele reconhece que aquilo é culpa dele, é falha dele. Ele diz: eu estou em desobediência, me joguem no mar. Jonas também desistiu de viver. Quando Jonas pediu para ser lançado no mar, ele pediu para morrer. Não tinha como sobreviver num mar agitado como aquele. Não havia bote salva-vidas, não deixaram ele lá com uma boiazinha para ele sobreviver. Ele disse: me joguem no mar.
Mais uma vez alguém quer desistir da vida e Deus vai lá. E Deus envia ali um grande peixe. E engole Jonas. E eu pergunto a vocês uma coisa. Se Jonas não tivesse orado no ventre daquele peixe, Deus teria feito mudança na vida dele? Sim ou não? Se Jonas não tivesse orado, erguido um clamor, Deus teria levado ele para Tarsis? Ou para Nínive? Não teria, irmãos. A Bíblia ela fala claramente, Deus ele poderia levantar outra pessoa. Mas a Bíblia fala claramente que Deus está atento ao quebrantado, Deus está atento ao grito de socorro do oprimido, do angustiado, do pecador. Está lá Jesus dizendo, um fariseu entrou no templo para orar, e o fariseu dizia, Deus, eu te louvo porque tu és maravilhoso, porque eu dou o dízimo de todas as coisas, porque eu vou para todos os trabalhos na sinagoga, porque eu faço a caridade. E aquele fariseu se orgulhava de ser um grande religioso, que é um outro sono muito pesado. Mas enquanto isso, um pecador, um publicano, um cobrador de impostos, ele orava e dizia, sem nem levantar a cabeça, ele dizia, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Deus, ele escuta o coração quebrantado. Então eu volto a dizer, o problema não é dormir na desobediência, o problema é não acordar. O problema não é dormir no desânimo, o problema é não acordar, é não querer despertar. Você pode estar nessa noite desanimado com alguma coisa que te frustra, seja coisa pessoal, seja coisa da igreja, sejam pessoas, seja lá o que for. Deus enxerga o teu desânimo, Ele até acha que é justificável o teu desânimo, mas Ele não quer que você fique aí. Talvez você esteja vivendo em desobediência, você já conhece a palavra, você não está tendo força para reagir. Pastor, eu não estou conseguindo resistir. Eu não estou conseguindo vencer. Eu não estou conseguindo fazer o que é correto. Há um outro sono, que é o sono, para a gente encerrar, muito também comum na nossa vida, porque é o sono que eu chamo o sono da religiosidade. É o desleixo espiritual. Sabe, lá em 1 Coríntios, a gente vai participar daqui a pouco da ceia do Senhor. Paulo ele faz uma orientação relacionada à ceia do Senhor. A igreja que estava ali em Corinto, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 30, há um sono que é um sono muito sutil, é o sono da religiosidade, é o sono do desleixo espiritual. E a Bíblia diz assim, ó, maldito, você pode dizer essa frase comigo, esse versículo, maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Vamos dizer novamente, maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que você faz para Deus e não para os homens. Uma vida entregue ao Senhor deve ser uma vida de completa entrega a Deus. Você não faz para ser reconhecido pelos homens. Mas a igreja se reuniu para cultuar, se reuniu para adorar, se reuniu então para participar do maior símbolo visível da comunhão entre a igreja e Jesus, entre a igreja e a própria igreja, uns com os outros, que é a ceia do Senhor, que a gente vai vivenciar daqui a pouco. Esse é o exemplo visível de um momento de partilha de pão, de partilha do cálice, onde Jesus disse, façam isso em memória de mim. Mas estava acontecendo uma bagunça na igreja de Corinto, e o povo chegava animado, e a ceia é uma refeição. Aqui a gente faz um simbolismo, mas na antiguidade, na igreja primitiva, no início, eles se sentavam para comer em casa. Enquanto eles comiam naquele memorial, naquela ceia, eles lembravam de Jesus. Mas era um banquete, de tal maneira que muitos se encharcavam com o fruto da videira, se embriagavam. Muitos se encharcavam com o pão que não sobrava comida para quem chegasse depois. Aí Paulo fala assim, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Vocês estão desrespeitando a casa do Senhor, vocês estão desrespeitando o culto ao Senhor, vocês estão desrespeitando a memória de Jesus aqui, quando vocês se reúnem, e um chega na frente, o outro chega depois, e um não pensa no outro, e vocês não estão fazendo a coisa correta. Então esse é um sono da correria.
Olha só, eu diria o seguinte, que o primeiro sono, que é o sono que a gente descreveu aqui, do desânimo, ele tem a ver com as frustrações da gente. O sono da desobediência, ele tem a ver com o pecado. E o sono do desleixo tem a ver com a nossa religiosidade. A gente bota a Bíblia debaixo do braço, só por um costume. Mas eu não tenho amor pela Bíblia. A minha Bíblia está velhinha. Não é porque eu estou lendo ou marcando. É porque ela está lá empoeirada, porque o rato passa por cima, eu não estou nem aí. E a gente se acostumou a vir no culto apenas naquele dia. Eu estou naquele sono perpétuo. Plum, domingo, dia de ir para o culto. Aí a segunda eu não falo com Deus, a terça eu não falo com Deus, a quarta eu não quero nem saber o que tem na igreja, a quinta eu não estou nem importando o que o irmão botou lá no grupo, que está pedindo oração por alguma coisa, na sexta também eu não estou nem aí, no sábado o irmão Rodrigo bota outra mensagem no grupo da igreja e é um problema, eu também não estou nem aí, mas no domingo, blum, eu estarei no culto. É o sono da religiosidade, é o sono que o povo de Israel experimentou lá, que o profeta Isaías fala no capítulo 1, que Deus está abominando. E Deus está dizendo assim: eu abomino os vossos cultos, eu abomino a vossa oração, eu abomino o vosso louvor, porque vocês, esse povo, me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, se você está nesse sono religioso, o que eu faço, pastor? Eu estou desanimado, eu estou vivendo em desobediência e eu estou vivendo na religiosidade espiritual. O que eu faço? Duas coisas. Fique de pé em nome de Jesus. Fica de pé, a gente vai orar. Enquanto você direciona o seu coração para fixar essas duas coisas no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Aqui você pode despertar do sono do desânimo e encontrar graça em Jesus. Aqui na terra, você pode despertar do sono da desobediência e encontrar graça em Jesus. Aqui na terra, você pode despertar do sono da religiosidade e encontrar graça em Jesus. Mas depois da morte, você vai despertar, quer você queira ou não. E lá não haverá mais misericórdia. Depois da morte, a Bíblia fala assim: depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte não há mais misericórdia. A Bíblia fala que Jesus vem como juiz. Ele vem tomando vingança na sua volta. Aqui você pode despertar. Agora é hora, então o que eu tenho que fazer, pastor? Reconheça agora em nome de Jesus as áreas nas quais você encontra-se preso. Se é o desânimo, se é a desobediência. Desânimo tem a ver com frustração. Desobediência tem a ver com pecados. Ou se é a religiosidade, que tem a ver com essa correria de fazer as coisas, mas não tem o tempo para Deus. Então o que você tem que fazer? Reconhecer. Pastor, qual é o segredo para eu sair disso? Reconhecer. Reconheça agora em nome de Jesus onde exatamente você está. Reconhecer é o primeiro passo. Segundo, confessar. Senhor, eu reconheço que estou assim. Eu te confesso agora, a minha realidade é essa. E eu te peço perdão. Eu não sei como reagir. Você vai dizer para Deus. Você pode já estar dizendo aí no seu pensamento. Nós estamos dizendo ao Senhor. Nós pedimos perdão a Deus. Muitas vezes não sabemos como agir para sair dessa situação. Mas reconhecer e dizer assim: Deus, eu não aceito viver nessa condição. Está aí uma coisa que você pode determinar diante de Deus. Estou dizendo como aqui alguém que conhece a palavra. Você não pode determinar diante de Deus ter um carro novo, acabar com aquele problema e sair, você não pode. Mas você chegar para dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor, por favor, anota aí a hora desse desânimo ir embora, que eu não aceito esse desânimo, eu não aceito essa mágoa, eu não aceito isso que eu estou sentindo, eu não aceito não ter amor pela tua palavra, eu não aceito não ter mais vontade de orar, eu não aceito mais viver essa religiosidade. Isso você tem que fazer. Eu estou te dizendo como que você sai dessa situação, reconhecendo e deixando muito claro para o mundo espiritual entender que você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Você não vai vivenciar muito tempo esse desânimo. Então a segunda coisa que você faz é, primeiramente, Deus em tudo, né? Como a gente está falando. E segundo, encontre alguém a qual você possa se abrir. Pegando agora também o gancho dessa campanha que fazem em setembro, né?
Encontre alguém com essa pessoa, você possa se abrir, conversar, contar os seus problemas. Ah, eu já tenho minha esposa, então amém. Eu já tenho meu esposo, então amém. Mas meu problema é a minha esposa, meu problema é o meu esposo. Então, a igreja é um ambiente que você precisa ter amigos. Você não precisa ter vários. Você tem que ter pelo menos um. Não é possível que no meio de 230 pessoas, você não encontre um que tenha uma empatia. Porque se você não encontrar um, o problema não está nas pessoas, o problema vai estar em você. Porque eu tenho certeza que se você fizer como Elias disse assim, ah Deus, não tem ninguém, só eu fiquei. E Deus disse, não Elias, você se enganou. Ainda existem lá 120 mil que não se dobraram. Então você vai encontrar alguém. Então o desafio nesse momento no seu coração é 2, tá? O primeiro é você reconhecer diante de Deus essa necessidade de sair dessa situação de sono espiritual. Deus me ajuda a vencer esse pecado. Deus me ajuda, isso aqui eu não quero mais na minha vida. Deus me devolve o primeiro amor. Você sabe que o Salmo 51 é um salmo de clamor de Davi após cometer o seu pecado. E Davi é muito claro em dizer, Davi havia adulterado, Davi havia mandado matar aquele marido daquela mulher. E como que Deus perdoa uma pessoa dessa simplesmente pelo coração, porque Deus não vê como o homem vê. Davi está dizendo assim, Deus, arranca esse coração de carne, de pedra, coloca um coração de carne, Salmo 51. Davi está dizendo assim, Deus, se você me purificar, eu vou ficar limpo. Davi está dizendo assim, Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Davi está clamando, você está calado, meu irmão. Você está calada. Você está sendo bombardeado com os desânimos, com o sono da desobediência, com o sono da religiosidade, você está calado. Como que você vai sair? Sabe o que é que tem calado tua voz, que o Espírito Santo fala? Os problemas, o que você vai fazer amanhã, o trabalho, ou as coisas boas, ou a viagem. Isso tem escondido essa ferida lá dentro. Conta para Deus e procure alguém com o qual você possa contar nessa caminhada.